Hoje, dia 9 de outubro de 2019, o programa Memória e História Oral, em parceria com a Universidade de São Judas, Campus Unimonte, entrevista Renata Zanetta. Renata, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Fico muito honrada, muito feliz com esse convite. O prazer é todo nosso. Vamos começar pela sua data e local de nascimento e o nome dos seus pais, por favor. Eu nasci em Mirassol, estado de São Paulo, dia 22 de novembro de 59, daqui 2 meses faço 60 anos. Meus pais, Vanderlei Lopes e Carmen Cecília Nogueira Lopes. A profissão deles? Professores, os dois. Você tem irmãos? Tenho. Eu tenho um irmão que também é professor de educação física, como meu pai era, chama Ricardo. E tive uma irmã também, tivemos uma irmã entre nós dois que faleceu aos 6 anos. Ricardo é mais velho ou mais novo? Mais novo, mais novo que eu, é. Ele mora onde? Ele mora em Piracicaba atualmente. Fala um pouco da tua infância lá em Mirassol. Então, na realidade eu nasci em Mirassol porque meus pais são de Mirassol, nasceram em Mirassol, né? Só que eles foram morar em Santa Fé do Sul quando casaram, porque meu pai era atleta. Ele jogava basquete, futebol, ele competia tudo. Meu pai era multiatleta. Ele ganhava um dinheiro como atleta até na época, né? Só que meu avô falou, não, para casar com a minha filha você tem que arrumar um emprego de gente. Aí ele arrumou um emprego de gente na Câmara Municipal de Santa Fé do Sul. A política era na bala. Sim. Eu via meu pai saindo, quando eu era criança, eu via meu pai saindo pondo a arma assim, ó, na cintura, atrás, para se proteger, porque ele era um mero escriturário da Câmara. Mas ele não podia ir sem arma, porque senão o negócio ia, né? E, bom, aí eu nasci em Mirassol, fui para Santa Fé aos 2 meses e morei lá até os 6. Aí eu fiz 6 anos e mudei para cá, com 6 anos recém-completos. E lá era sertãozão, né? Eu morava numa casa que ficava tudo aberto, entrava vaca, entrava cavalo, eu brincava no quintal, assim. Isso eu não lembro, mas minha mãe conta que meu pai matava cobra assim do meu lado, né? Ia com um facão, passava a cobra, pá, matava a cobra do meu lado. E era assim, a gente vivia num lugar, numa quadra que era tudo terreno baldio em volta. Sim. E a nossa casa ali. E a casão. Tua mãe dava aula lá em Santa Fé também? Minha mãe dava aula em escola de sítio. Meu pai também, ele era funcionário da Câmara, mas como ele era atleta, e ele começou a dar aula também de educação física, né? E foi uma infância muito assim de pé no chão, de terra, muito quente, mas sempre vinha para Santos, porque o meu avô já morava aqui, porque meu tio jogou no Santos. Ah, sim. E aí, quando meu tio jogou no Santos, meus avós vieram morar aqui. Porque ele trouxe, né? Saíram de Mirassol e vieram para cá. Então a minha mãe vinha todas as férias de verão, a gente passava o verão todo aqui, né? Estava muito acostumada, meus avós moravam ali na Arthur Assis, então aquele pedacinho para mim é infância total, né? E aí quando eu fiz 6 anos, meus pais conseguiram transferência. Nisso meu pai já tinha prestado concurso no estado, minha mãe também e tal. E aí eles pediram transferência. E nós viemos em 66 para cá. Vocês foram morar onde, quando vocês chegaram aqui? Nós fomos morar com a minha avó, na Arthur Assis, eu, minha mãe e minha irmã. Sim. Porque o meu pai conseguiu a transferência dele só 6 meses depois. Então ficamos morando 6 meses com a minha avó. E aí quando meu pai veio, nós fomos morar do lado do Supercentro. Tem 3 predinhos ali, a gente morava no predinho do meio. E aí a gente foi morar ali, quando meu pai veio. Aí minha mãe ficou grávida do meu irmão já aqui em Santos. E quando foi para ele nascer, voltou tudo para Mirassol. Ah, é? Porque lá tinha o Dr. Valdomiro, Sim. que era médico, que minha mãe nasceu, meus tios nasceram, todo mundo nasceu e ela foi lá ter com o Dr. Valdomiro também, o meu irmão, né? E a única que nasceu fora foi a Raquel, que nasceu em Santa Fé do Sul. E aí meus pais vieram para cá e comecei minha vida aqui, né? Então eu me considero santista, porque a primeira infância
até os 5 anos, você não lembra muito. Eu tenho flashes da minha vida em Santa Fé, né? E aí quando eu mudei para cá, aí descortinou o universo na minha frente, né? Aí a praia, que eu já conhecia bem, passou a ser o meu habitat natural. Eu sou enlouquecida por praia, não consigo morar fora. Enfim, que é cronológico, né? Não necessariamente. Tá. Pode ir e voltar, não tem problema nenhum. E aí eu fui estudar ali no Colégio Canadá. Que legal. A Conselheiro Nebias não tinha ilha ainda, era difícil de atravessar, mas eu tinha que ir sozinha aos 7 anos. Eu sou deste 7 tamanho anos? com 60, imagina com 7. O que eu era, não, um espirro, não existia. Passava um fiapo, assim. Do Boqueirão ali, da Arthur Assis até o Colégio Canadá. Aí eu já estava morando perto do Supercentro. Sim, super Eu fiquei 6 meses na Arthur Assis com os meus avós. Aí meu pai veio e nós fomos morar nesse apartamento ali do lado do Supercentro, que estava recém-inaugurando. E eu vivia lá no Supercentro. E era quitanda, né? Não era o que é hoje, né? Era quitanda, era padaria, açougue, tudo lá. E aí fui estudar no Canadá. Estudei a primeira série só, que era primeiro ano na época, né, no Canadá. E aí a minha mãe tinha uma colega que trabalhava com ela na inspetoria. Minha mãe foi trabalhar num negócio que chamava Inspetoria de Ensino, que era uma instituição aí do Estado. Ela ficou lá. E aí ela tinha uma filha, que é a Márcia Nicolau, que é uma pessoa muito legal, que eu amo de paixão, que ela é restauradora. Ela que restaurou as paredes do Guarani. E aí eu fiquei muito amiga da Márcia, que fui estudar junto com ela no Coração de Maria. Aí fiquei lá no Coração de Maria até metade da 6ª série. O meu pai, quando veio para cá, ele foi fazer, porque eles não tinham faculdade, né? No interior não tinha isso. Fazia o clássico e ia dar aula, né? E aí ele foi estudar educação física. Foi da primeira turma, Ah, da Rosinha? da Rosinha. Ele No Brasil ali. só tinha no Brasil. Ele foi da primeira turma. E ele era, nessa altura, ele já era vice-diretor de escola estadual. Meu pai era muito bom administrador. Ele administrava, o que você punha na mão dele, ele administrava. E aí, ele já estava como vice-diretor nas escolas estaduais. Aí a Rosinha o conheceu na educação física e chamou a ele para trabalhar com ela. Assim que ele terminou a faculdade, ele começou o que ela começou na época, o CEUBAN, Centro de Estudos Universitários Bandeirantes. E ele foi trabalhar com ela e montou a primeira escola, que era a Filosofia, Ciências e Letras, da qual ele passou a ser diretor, né? E aí minha mãe foi trabalhar também como secretária. E ele levou um monte de colegas dele do estado e montou. Eles deram aula no João 23 também, Deram, eles se viravam uns 30, né? Porque professor, naquela época ainda era bom, né? Imagina hoje. E ele trabalhava na CEUBAN, dava aula no estado, Cubatão. Eu lembro de ir com ele para Cubatão, que eu achava uma delícia, que eu ficava de férias. E aí ele tinha que trabalhar, ele era vice-diretor da escola. E aí ele me levava, a mim e minha irmã. E a gente ficava numa sala de aula, só as duas, com um giz apagador, caderno, e uma dava aula para outra. A gente ficava revezando, que uma dava aula para outra. Que era uma delícia, eu lembro muito daquilo. E aí, então, eles foram trabalhar no CEUBAN, isso eu já estou falando quando eu tenho 12 anos, por aí. Um pouco antes, 10 anos, né? Aí o CEUBAN ficou um tempo lá no Brasil. Depois, a Rosinha comprou o prédio do Coração de Maria, onde eu estudava. E o Coração de Maria tinha que sair de lá. Você acredita que eu sofri bullying das freiras? Por quê? Porque o meu pai era diretor de uma das escolas. Nessa altura ele já tinha feito o processo do comércio exterior e já estava funcionando a faculdade. Quem era diretor era o Perito Monteiro, o marido da Neide Veneziano na época. E aí
comecei a sofrer bullying das alunas e das freiras, porque elas falavam que eu era do seu banco. Olha que maluquice. Né? Eu me lembro disso. Aí me lembro, um dia eu era CDF pra caramba, porque vai não ser CDF com a minha mãe, né? No meu pé. Com os dois professores. Não, meu pai era tranquilo. Minha mãe, você tirava 9,5, ela falava assim, por que não tirou 10? Né? Ela era assim, ferrenha. E aí eu era super CDF, não queria ficar de castigo, queria ir pra praia, né? E também, porque sabe o que eu fazia? Eu estudava bastante o ano inteiro. Para quando chegasse em outubro, eu estava com todas as notas fechadas. Aí eu não ia mais para a escola. Eu ia para a praia. De novembro a março eu ia para a praia. Adeus escola, entendeu? Então, e um belo dia eu tirei 4 de média. Nossa! É. E a minha mãe falou, como assim? Só tinha nota alta, né? De 8,5 a 10, aquela coisa CDF. E aí eu venho com 4 de média, ela foi lá, falou, gente, o que está acontecendo com a minha filha, né? Foi lá saber. E aí ela sentiu uma coisa, essa coisa meio de displicente comigo, né? Das freiras. Aí ela me tirou e me levou para o Avelino, que foi uma delícia. Avelino da Paz Vieira. Eu saí daquele ambiente que só tinha menina, aquelas... não gosto, sabe? Eu odeio meninice. Vai pro colégio misto. Aí fui pro colégio misto, aí foi que eu fiquei amiga da Valéria, uma amiga nossa comum, né? E aí... Mas aí você já tinha mudado pro Canal 5 ou ainda não? Porque aí você vai morar no Canal 5 com as pessoas. Foi. Eu mudei para o Canal 5 quase que concomitante, porque eu saí do Coração de Maria na 6ª série, no meio do ano, e mudei para o Canal 5 logo em seguida. Eu lembro que eu mudei para lá pouquinho antes de fazer 13 anos, então foram 2, 3 meses antes que eu saí do Coração de Maria e depois eu... Porque eu lembro que acho que foi a tua mãe que levou a Valéria para o Avelino. Acho que foi o contrário, acho que foi a tua mãe, Dona Carminha, que levou a Valéria para o Avelino. Não, porque a minha mãe... Porque um dia, não, a Valéria era aluna da minha mãe. E quando eu fui para o Avelino, a minha mãe é uma figura, gente. Ela virou para a Vá e falou assim, eu mudei lá para o Canal 5, lá perto de onde você mora. Você não quer ser amiga da minha filha? Sim, eu ficava sozinha. Aí a Vá falou, quero sim, Dona Carminha. E aí ele falou, então vai lá na minha casa. A Vá foi, tocou a campainha e a minha mãe virou e falou assim, essa aqui é a sua nova amiguinha. E nós somos irmãs até hoje, né? Temos até uma irmã em comum, né? Porque a Nanda também é irmã da Valéria, né? Somos meio-irmãs, né? E aqui em Santos tem muito isso, né? Tem. Que é muito bom. É muito bom isso, né? Coisa que em São Paulo você não tem, né? Enfim, aí, aí eu saí do Coração e fui para o Avelino, fiquei até a 8ª série. Aí veio minha mãe de novo. Não, porque tem que estudar em colégio forte, porque forte, o Avelino era ótimo. Você estudou lá, né? Estudei. O Avelino era ótimo. Tinha a dona Jandira, que é a nossa diretora maravilhosa. Meu pai era vice-diretor, entendeu? É bom pra caramba o colégio, né? Aí a minha mãe não. Minha mãe encanava com umas coisas dessa. Aí me pôs no São José, malandro. 3 anos de suplício na minha vida, aquele colégio de freiras. Com aquelas criaturas que não tinham nada a ver comigo. Aquelas meninas que eu não era minha turma aquilo, entendeu? Aguentei, porque eu sempre fui uma filha muito cordata, sempre fui uma filha muito assim, eu nunca fui uma filha rebelde, eu nunca fui, né? Fui para lá, fiz o que eu tinha que fazer, fiz o colegial lá no São José, acabou, graças a Deus. Só que, quando eu tinha 14 anos, estava ainda no Avelino, a gente tinha uma amiga que chamava Heloísa, a Vá e eu, e virou para a gente no intervalo e falou assim, no recreio, né? Não era intervalo, era recreio. Faço questão, recreio, né? Recreio. Hoje em dia os alunos falam intervalo, falam, gente, fala recreio, é muito mais gostoso. Eles me acham
muito velha. Né? Aí, na hora do recreio, a Heloísa falou, vocês não querem fazer teatro? Eu estou num grupo de teatro lá no 15 e hoje vai ter teste. Aí eu falei, eu quero, Valéria, eu também, né? E nós tínhamos uma terceira amiga, que era a Silvinha, que morava no mesmo prédio que eu, pertinho também da Valéria e da Fernanda, e ela também quis ir. Aí fomos as três fazer teste. O teste, gente, foi maravilhoso. Foi. O Belarmino Franco era o diretor. Clube 15. Aí, lá no canal 3 com a praia. Já. Ali no 3 com a praia, o antigão lá, né? Aquele baixinho, né? Que o teto era baixinho, assim, Isso, né? Aí chegamos lá, o grupo todo sentado, assim, todo mundo de preto. O Belarmino era bom diretor. Ficava todo mundo de preto para fazer aula de preto, sabe? E aí ele chegou, ele mandou a gente se apresentar, cada uma teve um momento de apresentação. Aí cada uma se apresentou, aí ele falou, façam uma cena sozinhas, né? Improvisem alguma coisa. Aí cada uma improvisou a sua vez, a sua cena. Depois ele deu uma situação para a gente improvisar, né? Uma outra situação. E aí ele deu uma situação que era assim. A Silvinha roubava o namorado da Valéria, ou vice-versa, não sei. Eu sei que as duas tinham, uma roubava o namorado da outra. E eu era amiga que uma estava conversando e vinha me contar que a outra tinha feito a sacanagem de roubar o namorado. E eu ficava ouvindo, nossa, tal, blá, blá, blá. E aí a outra chegava e rolava briga. Essa era a situação, né? Não tinha, os diálogos a gente improvisava na hora. E aí a gente estava conversando, não sei o quê, eu sei que eu estava com a Silvinha e a VAC chegava. E aí a gente foi improvisando e não tinha fim aquele negócio. De repente a Valéria deu um tapa na cara da Silvinha. Mas um tapa aí, pá! Ai, cara, a Silvinha tomou um susto, tadinha. Ficou meio assim, pronto, Belarmino, tá bom, ok, valeu. Cena, já deu. Aí a gente passou, eu e a Valéria, e a Silvinha não. Oh, meu Deus. Não passou. Mas como ela é muito numa boa, uma pessoa super do bem, ela continuou indo com a gente. Ela ia só para assistir. Tanto que ela foi que o Belarmino botou ela no grupo. E ela fez um tempo de teatro também, né? E esse grupo era muito legal, porque o Belarmino fazia um trabalho exemplar, porque ele tinha um grupo de adolescentes. Nós éramos todos dos 14 aos 18 no máximo. Então era sempre um povo de 14, 15, 16, ali era o miolinho. Eram 40 jovens, 40 adolescentes, e ele fazia acrobacia com a gente. A Neucina, a mulher dele, dava dança pra gente. Ele dava história do teatro, aula de história do teatro, toda quarta-noite. Quarta-noite era história, teoria, e no sábado eram as práticas, que era dança, acrobacia e cenas que ele fazia. E aí a gente fazia isso tudo e ele tinha uma peça que ele tinha escrito, chamava Máquina do Tempo, que já estava montada. E nós que entramos depois fomos entrando em substituição aos que tinham saído. Aí eu fui a formiga da fábula Cigarro e a Formiga, e sei a música até hoje. É mesmo? Sons sonoros d'água a me envolver, dias compassados a me chatear, momentos bons que se vão como instantes diluídos no amanhecer. Música do Bela, ele que compunha, ele era sensacional. Completo, né? Completo. Uma graça, eu adorava o Bela, adorava. A Neucina também, né? E aí depois o grupo cresceu demais, foi quando ficou com esses 40 adolescentes, né? Estava muito grande. Aí o Bela chamou o Taná Correia e fizeram dois núcleos no grupo e eu acabei indo trabalhar com o Taná, que foi muito bom também, porque o Taná era bem diferente do Bela, né? O Bela era um paizão, o Taná era, né? Linha dura total.
Mas foi muito bom, a gente cresceu, eu cresci muito nesse período aí, crescimento intelectual, político. Foi quando eu comecei a abrir a minha cabeça para o horizonte, assim, falar assim, a vida não é essa, olha o que está acontecendo no país, estamos vivendo uma ditadura militar. Aí eu comecei a ter um espírito crítico, comecei a ler muita coisa, comecei a ter contato com as pessoas mais progressistas, né? E isso definiu minha vida. Isso, você já estava na faculdade, não? Não, Estava ainda. no São José. São José ainda, colegial ainda, né? Uhum. E aí fizemos uma peça, primeiro que se chamou A Máquina do Tempo, que foi um trabalho bem lindo que o Taná fez com a gente também, porque ele pegou um texto da Rosiana Memo, que é uma pernambucana, se não me engano, paraibana, que ela fez um texto que são peças, trechos de peças da dramaturgia universal, desde o teatro grego até o teatro absurdo, que na época era a grande vanguarda do momento, né? Anos 70. Anos 70. Unesco. Isso, Ionesco. Tinha Ionesco e tinha Rabal também na peça. E aí cada dupla fazia uma cena de várias das coisas. Eu fiz Shakespeare, fiz Ofélia e fiz Eles Não Usam Black Tie, né? Fiz a Maria. E a gente tinha um coro que o César Pezzuoli dirigia, ele e o Taná faziam, o César compunha, o Taná fazia as letras, em parceria mesmo, né? E a gente então a gente cantava. Foi um ano de processo e foi muito bom, porque ele fez uma escola com a gente também, né? Porque para fazer um trecho do Hamlet, a cena da Ofélia que ela devolve os presentes para o Hamlet, eu li 5 peças do Shakespeare. Fazer um trechinho. Uhum. E tive que contar essas fábulas para o meu grupo todo e tive que fazer uma pesquisa sobre a vida e obra do Shakespeare, que não era fácil no momento, porque não dava, né? Não punha no Google, né? E não era assim. Então ia na biblioteca, ficava lá fuçando onde tinha, fui em várias bibliotecas aqui, não achei muita coisa, fui para São Paulo com 15 anos fazer pesquisa. Então foi uma escola, né, muito importante para a gente, para nós todos ali, né? E continuamos. Aí depois fizemos um trabalho que chamava-se A Grande Estiagem, que era uma peça sobre a imigração nordestina para cá. E aí aí eu já tinha entrado na universidade e por várias razões o grupo se desfez, né, nesse momento, que era 78 já. Aí o Taná foi para São Paulo, trabalhar em São Paulo, o César foi, Marco Antônio já tinha ido, foi um monte de gente que trabalhava TVEC, TIC, vários grupos, né? Em 78 foram embora. Várias pessoas que estavam já com seus 20, 22, 24 anos, saíram de Santos. E aí acabou meu grupo aqui com o Taná, ele também foi, e eu fiquei, e agora, para onde eu vou? Né? Fiquei triste, porque eu sou atriz até hoje, então fiquei muito triste, né? Mas eu estava num momento de entrada na faculdade, de prestar vestibular e não sei o quê, e eu havia prestado arquitetura, e como eu já tinha uma participação política já como secundarista, porque aí eu entrei de cabeça na ação política estudantil, que era muito forte na época, né? E eu já tinha uma participação política e já estava com a cabeça mais aberta e já era uma pessoa, me considerava já num quadro meio da esquerda, apesar de não conhecer a esquerda ainda, mas já estava nesse ramo. Quando eu prestei vestibular para arquitetura, eu fui barrada no baile já. Ah, é? Eu prestei LA, né? Tinha o linguagem arquitetônica, e o Olavo dava aula de LA na faculdade de arquitetura. E aí eu não passei no exame de LA, e eu fui perguntar para ele se ele podia ver para mim, porque que eu não tinha passado, qual era a minha deficiência e tal.
Aí ele falou, não, Rê, teu exame foi considerado um protesto. Você não entrou por causa disso. Censura. Nossa. Censura. Foi a primeira vez que eu fui censurada na vida. fui outras, perdi emprego por causa de censura, perdi prêmio de teatro por causa de censura. Enfim, aí meus pais, não pode perder o ano, sabe aquela coisa? Resultado. Não, vai fazer psicologia, porque você é muito comunicativa, tem que fazer psicologia. Eu falei, oi, como assim, né? Mas aí eu prestei, entrei e fui. Tudo na Unisantos, né? Na Unisantos, exatamente. Entrei e fui. Bom, quando eu entrei e fui, onde eu fui parar? Em março eu estava enfiada no diretório acadêmico. Né? Psicologia. Não, no diretório mesmo, porque lá a Filosofia, Ciências e Letras tinha um diretório e depois tinha o SEX, que era o Centro da Psicologia, ou não sei o quê. Eu fui para o diretório, fiquei lá. Aí o SEX começou a produzir, aí eu também comecei a participar do SEX, que era a Verinha Chatkin, que hoje também é atriz e estudava psicologia 2 anos na minha frente, que era a presidente do SEX. Aí no primeiro ano da escola, a gente fez uma semana de psicologia que foi um sucesso. Foi muito legal. E trouxemos pessoas super cabeça boa, tal. Foi no Sindicato dos Metalúrgicos. Aí, no segundo ano, que eu estava no segundo ano, teve outra e aí teve a eleição para o Centro dos Estudantes, que foi... Aí eu fui candidata e ganhei. Tinham 2 chapas, a minha chapa ganhou. E aí a gente começou a frequentar. Aí a gente soube, né, assim que a gente ganhou essa eleição, a gente soube de uma reunião de estudantes que estava tendo na faculdade de arquitetura, que era uma reunião de vários estudantes, que eles estavam fazendo algum movimento lá. Lá fui eu metida, eu e a Marisa, ex-mulher do Edu Sanovics, que era junto comigo na diretoria, fomos lá, nessa reunião. E aí chegamos lá, só tinha homem, né, porque ainda reinava um machismo legal nessa época, assim, né? E todos que participavam só tinha homem. E chegamos nós 3 lá, né? Aí todo mundo, curiosidade, quem são, entramos de cabeça nesse processo. Foi um processo riquíssimo de pesquisa histórica para entender o Centro dos Estudantes de Santos, né? Ah, sim. Que eles estavam pesquisando e a gente entrou nisso. E começamos essa participação e era uma festa, né? Já tinha tido a retomada da sede? Ainda não. Ainda não. Não, a gente estava reconstruindo o centro. Sim. Nesse momento. Isso foi em 78. A gente começou a reconstruir. Então fomos atrás da história, descobrimos que a sede do Centro dos Estudantes estava cedida para o projeto Rondon e ela era de posse da Universidade Federal de São Carlos. Imóvel, né? O imóvel, porque era do Centro dos Estudantes e os estudantes em Santos, porque o centro era secundarista antes da ditadura, ele não tinha universidade aqui ainda, então ele era só secundarista, né? Quando eles criaram, foi em 32, foi antes da Uni. O centro é mais antigo que a Uni. E aí eles fizeram um movimento de finanças na cidade toda para construir aquela sede. Aquilo foi construído pelos estudantes da época, da década de 40, 50, né? E aí, quando veio a dita, né, o Cebola, cunhado do Pico, ele era o presidente do centro na época. E tinha o Paulinho Bababá, lembra, Paulinho? Quem não lembra do Paulinho? Figuraça, adorava ele. E o Paulinho era secundarista nessa época. Na época que a gente estava reconstruindo, ele era universitário e estava com a gente na reconstrução. E ele, aí vinha o Laudo Natel na Sociedade Italiana, que ficava ali na frente, né? Onde eu dancei balé, né?
também. E aí o Laudo Natel foi lá e o Cebola falou, ninguém no Centro dos Estudantes hoje, fecha a porta, não aceitem provocações, não apareçam lá. Foram todos para casa, Paulinho Bababá resolveu caçar rato no porão com coquetel Molotov. Essa é a história que contam, né? Eu não sei se é verdadeira, mas essa foi a história que me contaram, né? E aí a polícia ouviu, invadiu, precisava de mais alguma coisa? Coquetel Molotov dentro do Centro dos Estudantes, o governador na frente, entendeu? Aí tomaram o prédio, prenderam Cebola, prenderam todo mundo, Cebola foi torturado pelo coronel Erasmo Dias, que dava aula no Avelino, gente. Não, essa preciso contar, vou voltar. Avelino da Paz Vieira, eu lá, bailarina, dançava balé, adorava dançar, né? Dançava balé. Então, todas as festinhas da escola, eu fazia coisas. Porque assim, antes de eu fazer teatro com Bela, eu já fazia teatro na escola. Sim. E festinhas, e dançava. Eu só fazia isso na minha vida. Eu só me lembro de mim fazendo teatro. Eu não gostava de descer, ficar jogando bola na garagem com os colegas. Eu gostava de ficar trancada no quarto da minha avó, que tinha um espelho virado assim para mim, com os vestidos da minha mãe de baile, perucas e todas as bijuterias. E eu era rainhas e princesas e não sei o quê, e camponesa. Tudo que eu via nos filmes eu fazia. Eu só gostava de brincar disso. Meu pai era professor de educação física. Tristeza dele. Nada de esporte. Não, a tristeza dele era assim, que ele ia me ver lá no Avelino, ele é vice-diretor, de vez em quando ele ia espiar a aula de educação física, eu estava sempre no banco. Os professores não me chamavam para jogar nada, os colegas não me queriam nos times, eu era um zero à esquerda. E meu pai triste. Aí ele falava assim, vai dançar balé? Eu gosto de dançar balé. Né? Tá bom então, filha, tá bom. Aí, bom, voltando, onde eu estava? O Erasmo... Sim. E o Erasmo era professor no Avelino. Eu me lembro dele sentado na mesa, olhando. E eu lembro que eu desfilava, eu dançava e via aquela... Eu lembro bem do rosto dele. E eu achava que ele parecia um louco. E ele era, de fato, né? Um dia meu pai, na mesa do jantar, falou para minha mãe assim... Imagina a situação dele, né? Do meu pai. Ele era professor e... Era colega de todos os professores e era vice-diretor. Aí ele virou para minha mãe assim, falou assim, o Edson sumiu. Eu lembro assim, foi nesse tom, assim. Ele aqui, minha mãe aqui, eu aqui. Meus avós moravam com a gente nessa época, então estava um monte de gente na mesa e ele só falou assim, o Edson sumiu. Quem era o Edson? Professor de geografia do colégio, do Avelino, Sim. Que era muito amigo do meu pai. Tá. Era de esquerda, né? E organizado, não sei em qual organização de esquerda na época, né? E eu chorei a noite inteira, eu lembro, gente, eu tinha 9 anos, eu chorei a noite inteira, de medo do meu pai sumir também. Sim. Porque o terror, ele rondava as crianças também, a gente sentia esse terror, eu não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas tinha uma coisa no ar, assim, né? Tinha uma tensão no ar ali, né? Bom, enfim, aí voltando lá onde eu estava, né? Do Cebola, que foi torturado pelo coronel Erasmo Dias, que era o presidente do centro, enfim. Aí o centro foi fechado. E só fomos começar a mexer com ele nessa geração aí que faz o movimento estudantil a partir de 77, aqui em Santos. Que os ares da PUC, os ares das movimentações estudantis de São Paulo começaram a tomar a gente. Né? A gente começou a ter isso. Então, eu lembro que em 77 eu ainda estudava no São José e eu recortava as coisas dos estudantes que saíam no jornal, na Folha, que a Folha ainda era bacana na época, né? A Veja era bacana, né? Minucarta estava na Veja nessa época, né? E aí, eu colava essas coisas nas lousas do colégio. E as freiras corriam atrás de mim, irmã Loreto, para me pegar.
E eu escrevia abaixo a ditadura no quadro e elas procuravam, não sabia que era eu, senão já tinham me expulsado, né? Sim. Eu era espertinha, eu era muito pequenininha, eu saía, né? Mas eu fazia isso no São José já. Imagina. Fruto do São José. São José. Fruto do teatro isso, né? Foi o teatro que começou a me mostrar o outro lado das coisas, né? E isso definiu a minha vida e a minha carreira. Não só a minha vida pessoal, que abracei a causa e acho que é muito justa, né? A gente ter um lado que pensa na justiça social e que não se conforma, não me conforma até hoje de ver gente dormindo na rua. Gente que não tem o que comer, né? Gente que não tem o que vestir, miseráveis e a indecência dos ricos que têm... E é um nojo, para mim isso é um nojo, entendeu? Eu tenho nojo dessa situação. Então, pautei a minha vida e minha carreira sempre desse lado aí. Você chegou a se formar em psicologia? Me formei. Ela e a Silvinha. Eu e a Silvinha. A Silvinha entrou um ano depois de mim, né? Mas você não exerceu, você sempre ficou... Eu exerci raras vezes, assim, porque, claro, meu TCC, o que foi? Psicodrama. Psicodrama. Né? Fui fazer TCC em psicodrama e comecei com uma amiga que hoje é uma psicóloga renomadíssima, ela atende aqui, atende em São Paulo, atende em Curitiba, que é a Lena Mello. E a gente tentou fazer um projeto para idosos, porque eu sempre gostei de idoso, sempre, né? E aí eu comecei a querer trabalhar com idoso. E aí não deu certo aquilo, porque a gente tinha que investir muita grana e tal. E eu terminei a faculdade em 82. Em 83 teve uma oficina na Cadeia Velha, quando o Taná voltou do Rio de Janeiro, que ele ficou um tempo no Rio, aí ele voltou para cá. E aí ele abriu a oficina, eu fui correndo, né? E aí fiz essa oficina novamente e fiz uma peça com a Elisa Correia, que é a irmã dele. E aí, dessa peça, que chamava-se O Rei e o Jardineiro, que o Bela fez a direção musical, aí a Neide Veneziano foi assistir, a Neide já tinha um grupo aqui em Santos, que aí o teatro estava recrudescendo, né? E me chamou para o grupo dela, e que foi também outra escola para mim, porque a Neide tinha uma pesquisa em teatro popular, e aí a gente ficou juntas durante 7 anos num grupo. E quando eu fui para o grupo, eu entrei na Árvore que Andava, em substituição a um rapaz que saiu, eu entrei na peça. Depois a gente fez Procurando Firme, a primeira versão, em 83, que eu era a princesa, a Valentina Rezende a ama, a Isis de Oliveira a rainha, tá? Valentina Rezende, exato. Conheci a Valentina aí, né? Somos muito amigas até hoje também, figuraça. Figuraça, né? Figuraça. Maravilhosa, talentosíssima, né? Depois aí eu fiquei grávida. Aí parou a peça e durante a gravidez o Sesc chamou a Neide para montar um projeto lá de uma residência artística, chamou-se Projeto Teatro Sesc. Aí a Neide me levou com ela, ela dava aula para adultos, eu dava aula para adolescentes de teatro, aí já era aula de teatro. E a Valdiris Bruno dava aula também para um outro time de adultos e nós fizemos 4 peças nesse momento. Uma foi O Noviço, a outra foi Jeremias o Herói e eu fiz assistência dessas duas, porque aí no meio desse processo eu tive meu filho, estava amamentando e depois voltei amamentando e fiquei nesse processo, durou bastante tempo. Aí esse grupo, depois desse projeto, muitas pessoas foram ficando e acabou virando o projeto Teatro Sesc, que era um projeto de teatro, aí virou um grupo mesmo, de investigação de teatro popular. Então nós fizemos Martins Pena com comédia de costumes, depois nós fizemos revista, porque a Neide estava fazendo a tese dela em teatro de revista e o perito, o marido dela, construiu junto com ela um texto, nós fizemos, ganhamos muitos prêmios com esse trabalho.
fomos para São Paulo, aí a gente já fazia temporada em São Paulo, fomos para o Rio, fizemos uma temporada muito legal no Rio de Janeiro e conhecemos os antigos revisteiros e vedetes, teve um coquetel para eles. Gente, me arrepia até o cabelo de lembrar disso, porque eles vieram, assim, é uma coisa, sabe, você fazer esse encontro com um momento que foi tão importante do teatro no Brasil, que foi a revista, né? Foi um dos grandes gêneros de teatro no Brasil, foi a revista. E, enfim, aí depois fizemos uma opereta, investigamos a parte de opereta. Tudo pelo Sesc, né? Nessa época da opereta, a gente já estava na Unisantos, porque aí chegou um momento que o Sesc não conseguiu mais manter, porque tinha que ter um dinheiro para aquele grupo se manter, fazer e tal. Ninguém ganhava nada, mas a gente produzia. Então o Sesc não quis mais, aí a Unisantos encampou o grupo. Então eles cediam o teatro lá, o auditório da filosofia, que a gente ensaiava lá. Tinha uma outra sala de música que eles cediam para a gente também ensaiar. E tinha uma sala dentro da sede, ali, aquela sede bonita que existe até hoje, que eu fazia produção dali, tinha telefone, tinha, na época não tinha a facilidade que tem hoje, então tinha máquina de datilografia, Fax. não tinha fax ainda. Ainda não? Não, mimeógrafo, mimeógrafo. ainda era assim. E aí a gente fazia as coisas ali e tal. E esse grupo foi um grupo também, foi uma escola nesse particular. Então, a gente fazia aula de mímica, de dança, de canto lírico, de voz falada para o ator, e ao mesmo tempo que a gente ia montando as coisas. Então, nós nos formamos, foi uma escola, são 7 anos investigando, né? E aí nós estávamos assim, em ponto de bala já, né? Aí já ia para São Paulo, ganhava prêmio em São Paulo. Refizemos o Procurando Firme, ganhamos todos os prêmios em todos os festivais, aqui no Festa, São Paulo, Cotaesp, outros festivais. A Valentina ganhou o prêmio Mambembe, que era um prêmio chiquérrimo na época, pelo Procurando Firme. E aí foi, aí começa a minha carreira começa a tomar conta da minha vida. E eu sempre tinha um trabalho paralelo, né? Então eu trabalhei no CADES, porque meu pai fundou o CADES junto com o Roberto Pérez. Minha mãe, meu pai, a Maria Alice e o Roberto fundaram juntos o CADES e eu tomava conta da loja de artesanato. Você lembra disso? Linda a loja, né? Eu que cuidava, achava uma delícia aquilo. Estava na faculdade, trabalhava lá, né? E depois eu trabalhei em outras coisas e fui fazendo coisas para me sustentar, né? Trabalhei no Sesc, aí perdi o emprego do Sesc por causa de política. Ah, é? Teve um momento lá que o Danilo de Barros Fernandes era o diretor do Sesc daqui de Santos e ele era candidato pelo PDT. E eu era presidente, porque eu fui presidente do Centro dos Estudantes na segunda gestão, porque teve a primeira gestão que a gente elegeu, foi o Edu Sanovics, o presidente, e eu fui a segunda presidente desse momento de retomada do centro, né? Fui a primeira mulher, inclusive, a ser presidente do centro, né? Novos ares, né? Que a mulher começa a ocupar lugares aí que nunca tinha ocupado antes, né? E aí o Danilo candidato falou para mim: Renata, eu quero que você me apoie. Eu não era do PDT. Hoje eu posso falar, eu era do PC, né? Eu era do PCB clandestino, né? E o PCB era muito sério nessa questão da ética, né? A gente não aparelhava as coisas, né? A gente não gostava disso e eu gostava menos ainda, né? Então eu falei: não, Danilo, eu não posso te apoiar porque eu sou presidente do Centro dos Estudantes. Eu não posso apoiar uma pessoa. Quando você tem um cargo público, você não pode apoiar ninguém. Você não tem esse direito, né? Aí eu falei: não, eu não posso te apoiar, né? E tinha um cara lá que tinha um problema comigo. O gerente era o Danilo, depois tinha um gerente, que era um cara muito legal, que era o Monteiro,
Depois tinha esse cara, depois vinham os funcionários, depois os estagiários. Eu era lá de baixo. Só que esse cara me pediu um projeto para me efetivar. Na época, efetivava quem eles achavam que era legal, chamava. E eu falei, ufa, né, vou ter um emprego assim que eu saí da faculdade. Eu estava no último ano da faculdade. E aí, em dezembro, dia 30 de dezembro de 81, eu me lembro porque eu fazia um ano que eu tinha casado, casei com o Zanetta em 80. Eu trabalhava e me sustentava com aquele dinheiro do SESC. E o Zanetta tinha um trabalho dele e se sustentava com aquele dinheiro e a gente ainda estudava, então era dura, a vida era difícil. E eles me mandaram embora dia 30 de dezembro. Monteiro saiu de férias e E eu saí de lá torta. Fui para o shopping fazer ficha no estacionamento, porque eu li no jornal que estava fazendo ficha para o estacionamento do shopping, eu fui lá. E foi chorando do SESC até lá. Peguei o ônibus e fui chorando, e aí cheguei lá chorando, fiz o não sei o que e tal. Passei um fim de ano que foi um horror, né? Meu pai, calma, meu pai era muito tranquilo, calma. Dia 2 de janeiro, abri o jornal e fui procurar emprego. E tinha lá, treinasse, admitindo professores. E pedia professor de inglês. E eu tinha feito cultura e estava afiadíssima no inglês, né? Tinha terminado há pouco tempo, estava bem no inglês. E aí eu fui lá me oferecer para o Jorge, que era do partido do Maluf. O Jorge da Treinasse, Jorge do Vale, fofo, querido, morava no meu prédio, lá do lado do Supercentro. Quando ele recém casou, ele morou no meu prédio. Eu era criança, ele morava lá. E me encontrei com ele nessa do movimento estudantil. A gente fez 2 festivais maravilhosos de canção, né? E eu era, na época, no Centro dos Estudantes, a primeira diretoria, eu era diretora cultural. E a gente fez o primeiro festival da canção. Foi quando o Julinho Bittencourt ganhou com o Velho Gaúcho, que é uma música dele que eu adoro, que toda vez que ele vai cantar eu peço. Ele até pôs no último disco dele agora. E aí fui lá e o Jorge já me conhecia, né? Sabia da minha posição política, né? E ele era candidato a vereador. Pelo PDS na época. PDS. Aí eu fui lá, falei, Jorge, eu vim aqui porque eu fui mandada embora do SESC, agora, dia 30. Eu não tenho como viver, eu preciso trabalhar. E você está com essas aulas de inglês aqui. Eu posso te garantir uma coisa, eu não faço campanha para ninguém aqui, porque eu sou presidente do Centro dos Estudantes, e eu não vou fazer campanha para ninguém. Você tem a minha palavra que aqui dentro eu sou meramente uma professora de inglês. Está contratada. Achei aquilo... A gente não pode falar palavrão, né? Pode, claro. Achei aquilo do caralho, entendeu? Achei o Jorge do caralho. Fiquei 3 anos na Treinasse, dando aula de inglês. Puta respeito que ele tinha por mim, sabe? E lógico, eu por ele... Tiro o chapéu para aquele cara. Nem sei onde ele anda. Sempre foi. Tudo. Ele Então, eu não usava nada. Não, nada, para eventos. Assim, Não, eu falei do centro, porque falei do festival, porque ele patrocinava o festival. Sim, o festival é verdade. patrocinava. Ele que patrocinava. Apesar de ser do PDS, ele tinha ele tinha uma visão mais Muito, ampla, né? muito. E ele não era aparelhista, ele era um cara legal. E a escola tinha uma puta qualidade. Sim. Eu gostava de dar aula lá. Acho que é uma das primeiras, né? Foi. E era a qualidade impecável, assim, de professores. A gente tinha reuniões pedagógicas constantemente. Ele impunha uma regra de qualidade mesmo. Ele foi bem legal. A escola ficou muito famosa. Foi. Porque ele apoiava vários movimentos, Vários. Fechou ou não? Eu acredito que sim, fechou. Ele morreu. O Jorge morreu? Faz um tempo. Ele faleceu faz um tempo, mas a escola acho que existe
São Algum outro Vicente. curso? São Vicente. Alguns cursos mais A pontuais, escola acho que assim. está em São Vicente, que até porque quem na assumiu Conselheiro foi Hélio a não tá. mãe de um amigo meu, que é neto dele. São Vicente, técnico também. É. Às Caramba. vezes eles emprestam um nome também, É. né? Daqui da Nome, Conselheiro é um está nome fechada, foi até conhecido. demolida recentemente. É. E aí fiquei lá, né, trabalhando na Treinace, daí depois eu prestei um concurso. Gente, isso é hilário. Para a Caixa Federal. Caixeira. Apareceu no jornal e eu e o Zaneta, os dois, fomos lá prestar concurso para a Caixa Federal. E claro, o que era esperado, o Zaneta passar, assim, né? Muito, porque ele sabia matemática, física, e eu bombar de cara, né? Catava milho, não sabia datilografar, ele datilografar. Bom, prestamos os dois. Não sei o que aconteceu no planeta. Você passou e ele não. Não, ele passou, mas eu passei muito melhor colocada que ele. Sim. Eu não sei o que aconteceu. Acho que eles trocaram as provas, alguma coisa eles fizeram. Eu passei no negócio. Me chamaram. Um puta salário na época, né? E você foi? Eu fui, saí da Treinace, falei, Jorge, obrigado, mas eu passei num concurso, tal, eu agradeço demais, tal. Fui trabalhar na Caixa, eu ia ganhar o dobro, pelo menos, do que eu ganhava na Treinace, com 20 horas aula, dava 20 horas. E, né, era bom o salário na época, não sei se é bom ainda, enfim. Eu fui lá. Eu passei, gente, foi o pior momento da minha vida. Eu passei 6 meses prostrada. Eu entrava às 9 da manhã, saía às 6 da tarde, e ainda que fui trabalhar naquela caixa lá da praia, naquele casarão lindo. Onde era o 15, Onde era o Clube antigamente. 15 é. antigamente. Isso, pronto. E aí, eu morava bem pertinho. Eu acordava, tomava café e ia. Voltava na hora do almoço, virava um ovo para mim, comia o ovo, voltava para lá, trabalhava. 6 horas da tarde eu voltava, tomava banho, deitava na cama e lá eu ficava, prostrada na televisão. Jura? Depressão. É. Depressão. Eu não conseguia mais fazer teatro, né? Era uma exigência absurda. Tinha um gerente lá que era um nojo. Ele fazia coisas, gente, assim, tipo, sexta-feira à noite, ele fazia comigo. Porque você fica em 3 meses em observação, né? Experiência, estágio probatório. Aí, ele fazia assim, sexta-feira, 6h30 da tarde. Renata, por favor, filha, bate um ofício para mim dizendo isso assim, assim, assim. Tinha todas as regras do ofício e eu não sabia datilografar, não é? Pois eu passei no exame sem saber. Então eu catava milho. Para bater um ofício eu demorava meia hora. Levava para ele. Ah, pensando bem, vou trocar essa palavra. Riscava, eu tinha que bater outro. Não, vou voltar àquela palavra anterior. Ele fazia, e eu não estou mentindo, eu não estou exagerando. Eu saía às 7h30 da noite. Ele fazia isso toda sexta-feira comigo. E aí foi. Aí nós eu participava politicamente, continuava as minhas coisas, né? Mas muito triste, né? Muito triste. Campanha da autonomia de Santos na época. E eu saía porque eles me botaram um troço lá que era extra caixa. Que eu tinha que bater os documentos, botar naquela máquina e tal. E tinha que bater os resultados da máquina com que eu recebia. E todo dia dava diferença. Todo dia, porque eu não conseguia aprender o serviço. Eu era completamente burra para aquele serviço. Porque não era do teu universo. Eu bloqueei total, Bloqueou, né? lógico. E aí eu saía sempre tarde. Aí todo mundo fazendo comício aqui, Altino, Thelma, todo mundo aqui na Praça dos Andradas. Acho que você estava também, todo mundo. E eu no táxi que me trazia de lá para trazer os malotes na caixa aqui. E voltava para lá para bater ponto para ir embora. Mentira. Aí chegava em casa às 8 horas da noite, porque batia tudo errado. Com 6 meses, o Lamir, um grande amigo nosso, Lamir Vaz de Lima, figuraça também, né? A Valentina de calças. Lamir é uma Figuraça, amado Lamir. Chegou para mim e falou, companheira, eu vou precisar deixar a assessoria do Alcindo
tinha se eleito vereador. Em 82. Isso. Fiz campanha para ele. Fez, eu também, nós todos fizemos. Eu, João Ricardo. E aí eu vou precisar deixar, porque eu vou trabalhar não sei aonde, blá, 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 e eu queria que você assumisse, porque eu fui coordenadora da campanha do Alcindo na parte de núcleos. Eu era coordenadora dos núcleos de campanha, núcleo da Zona Noroeste, da Ponta da Praia, não sei o quê. E aí eu falei, eu topo. Agora, é para começar quando? Ele falou, segunda-feira. Eu falei, fechou, né? Porque eu ia fazer política, porque eu adorava fazer política, adorava, porque era um momento que a gente estava reconstruindo a democracia. Então, tudo aquilo era um fervilhão e eu estava de cabeça naquilo, né? E aí eu fui para a assessoria do Alcindo. Isso era uma quinta-noite que o Lamir foi em casa. Sexta-feira eu cheguei e falei, Zamay, preciso conversar com você. Pode ser? Pode, filha, sente-se. Eu falei assim, eu quero a minha demissão. Assim, olhei bem nos olhos dele. Ele fez assim, hã? Ai, que delícia! Que delícia! Assustou, cara. Ele assustou, como assim? Demissão? Eu falei, E eu gostaria que você me dispensasse do aviso prévio, porque segunda-feira eu começo já no outro trabalho e eu precisava sair hoje daqui. Aí os meus colegas felizes da vida fizeram 1000 festas, ai que bom, não sei o quê. E a minha avó, filha, mas é um emprego para a vida toda. Eu falava exatamente isso que eu não quero, vó. Por isso que eu não quero. Meu Deus, ninguém acreditava. Eu saí feliz da caixa. Aí fiquei trabalhando na assessoria do Alcindo até terminar. Aí, nesse momento, deu para eu conciliar bem com o teatro, porque a Câmara funcionava muito mais tarde e noite. E aí, de manhã, eu conseguia fazer coisas. E quando eu saía da Câmara, lá pelas 8, 8h30, 9 horas, ia para o ensaio. E aí eu comecei a conciliar mais fácil, né, com o teatro. E tinha o grupo da Neide nessa época. E a gente foi. Até que chegou o momento que o teatro estava me permitindo arriscar ficar só nele. Foi quando eu comecei a dar aula de teatro, que foi quando eu descobri que eu gostava de dar aula de teatro. Afinal, sou de uma família de professores, já tinha descoberto que eu gostava de dar aula quando eu dei aula de inglês. E aí falei, vou nessa, né? Foi por acaso, amigas minhas que tinham um filho na flauta mágica, meu filho era da flauta mágica, e as amigas falaram, Renata, nossos filhos mais velhos querem fazer teatro, os filhos do Alcindo, os filhos da Cristina Cobra, um monte de gente, né? Aí eu montei um curso lá na Associação dos Engenheiros. Tive 2 turmas e com aquilo eu me sustentava na época. Olha como a gente evoluiu, né? Com 2 cursos de teatro eu me sustentava na época, eu pagava um percentual para a associação. E esse grupo de crianças que entrou comigo aos 9 anos, mais ou menos, ficou comigo até os 16. E foi tão lindo. Você pegou toda a... Tem uma menina que era desse grupo, que hoje ela é palhaça. Gente, não, estou arrepiada outra vez. Ela é palhaça do Circo de Soleil hoje. Olha. Começou aqui, naquele grupo comigo. Entendeu? Foi... como a gente forma a vida, né, das pessoas, a gente passa na vida das pessoas e elas vão. Tem um menino que é o Marcos Ferraz, que foi meu aluno, a primeira oficina de teatro dele foi na Unisantos, quando eu dava aula, porque eu comecei a dar aula também naquele projeto de teatro, eu dava aula de interpretação, o Dago dava aula de canto e o Marco Pio dava aula de corpo, para devolver para a Unisantos o que eles davam para a gente, né? E aí teve um menino que foi aluno nosso, que hoje é um puta escritor de teatro e de séries em São Paulo, Marcos Ferraz. O outro é palhaço, Fernandinho Vieira, está em Portugal trabalhando como palhaço. Tudo daqui. Só formado. Daqui, desses grupos todos, Enfim, e aí... O teatro começou a falar mais alto, fiquei nessa época com a Neide e dando aula nesse curso, até que o grupo também acabou em 89. O grupo acabou em 89, aí
não tinha mais jeito, não tinha mais para onde ir. Aí eu comecei a trabalhar em São Paulo sozinha. Fui convidada pelo Marco Antônio Rodrigues para fazer uma peça infantil, que foi o Enki, o Gnomo. Só que aí não deu certo a peça e eu fui trabalhar numa outra peça com no TBC com uma pessoa daqui também, que era como era o nome? Esqueci o nome dela agora. É um nome diferente. E a peça também não deu certo. Eu falei, esse negócio tá feio, né? Não dá certo uma peça, não dá certo a outra. O que está acontecendo, né? Mas aí você morava em São Paulo? Ou... Aqui ainda. Ia e vinha, né? Até que quando aconteceu de dar certo, aí eu mantive esse curso e comecei a trabalhar mais como atriz, né? E quando o grupo acabou, aí sim eu comecei a ir para São Paulo e aí eu já comecei um embrião junto com o Marco Antônio, porque ele veio trabalhar com o nosso grupo, né? Porque esse convite dele foi antes da gente ter peças e tal aqui. Ele veio trabalhar na última peça que a gente fez no grupo da Neide, que foi a Miúda Alegre. A Miúda Alegre. Né? Era uma paródia da Viúva Alegre, porque a gente estava investigando paródias e operetas. Então, a Miúda Alegre era eu. E era um melodrama bem bacana. A Neide é fera nessa linguagem popular. A Neide é muito fera nisso. E aí a gente começou a montar outras coisas em São Paulo. Eu dava aula aqui, ia para São Paulo e descia. Fiquei nesse trans-CT assim, uns 3 anos, até que não dava mais. As olheiras vinham aqui. Eu tinha que cuidar do meu filho de manhã, subir correndo, voltar a cuidar dele. A minha mãe pega e não sei o que, até que falei, não, me rendo, vou para São Paulo. Morria de medo. Tinha muito medo de viver em São Paulo. E aí você foi com o Bruno? E muita, assim, o que eu vou fazer sem a praia, sabe? O que eu vou fazer sem esse horizonte, né? São Paulo me sufocava. Aí eu fui com o Bruno, ele já tinha 7 anos, Sim. né? E começou a fazer aula aqui no Universitas, dei aula 1 ano no Universitas também de expressão corporal para as crianças. Daí fui embora para São Paulo. E fui morar lá na Vila Madalena, num lugar perto de uma escola que eu queria que ele estudasse, que era o Novo Horizonte, que era uma escola da irmã do Davi Capistrano, da Cristina, que era uma escola bárbara, que ele estudou, puta escola, fechou, claro, porque era uma escola construtivista radical, e com um puta pensamento, né? E, enfim. Mas ele foi bem formado, até a 7ª série ele ficou lá. E aí eu fui para São Paulo. E aí comecei a matar um leão por hora, né? Mas dava para matar um leão por hora e dava para viver. Dava para viver. Dava para viver. Fazia 2, 3 peças ao mesmo tempo, aí a produção começou a ficar muito pulsante, né? Fazia 2, 3 peças ao mesmo tempo. Acabei estudando muito a questão corporal, porque eu era bailarina e até porque eu era bailarina e em cena eu vivia com trejeitos de bailarina, às vezes tinha que quebrar muito esse corpo, porque bailarino fica muito, né? E aí tinha que quebrar esse corpo. Aí eu fui estudar e acabei virando preparadora corporal também. Que me dava também um sustento. Comecei a fazer muitas assistências de direção, primeiro para o Marco, depois para outras pessoas. E comecei a aprender a dirigir, passei a dirigir também teatro, né? E me misturei muito. E eu fui para lá, assim, falando, nossa, sou uma Reli Santista, né? Porque a gente tem essa coisa aqui, né? Sou uma Reli Santista nessa capital, nessa tal, né? A gente não deve nada para ninguém. A gente é bom aqui, a gente tem trabalho, a gente tem pesquisa, a gente tem um trabalho muito bom. Teatro, com certeza. Com certeza. E assim, e fiquei... Tem autores, né? Tem. E é engraçado que a gente anda em bando, né? Porque lá em São Paulo eles falam assim, Bando de santo. mineiro e santista anda tudo em bando. E é verdade. Teretetê, você está com um santista numa peça. Mesmo que não seja do grupo, entendeu? Aí a gente fundou o Folias, nesse bojo aí, a gente fundou o Folias.
que foi o grupo que eu mais tempo fiquei, né? Fundamos em 97, fiquei até 2005 no Folias. Aí depois eu saí do Folias, fiquei trabalhando sozinha sim, sempre em grupos. Sim. E às vezes em elencos, que as pessoas me convidavam para fazer uma peça ou outra, que me chamavam para ir. Aí fiz um pouco de cinema. Eu gosto muito de fazer cinema, uma delícia. Fiz Você um pouco. fez uma novela. Fiz 3 novelas no SBT. Sim. Eu vivi um trauma na Globo com 30 anos. Não falei sobre isso durante muitos anos, porque eu sofri um assédio. Ah, sim. E eu fiquei muito traumatizada. A gente, parece que não, mas 30 anos a gente é besta ainda, né? Aí você vai, me chamaram, eu morava aqui ainda. Bruno tinha, acho que eu tinha 29 anos, Bruno tinha 3, 4 anos, uma coisa assim. E aí eu fui chamada para fazer o teste, cheguei lá, me preparei, fui preparada. Gostaram do meu teste, mas não foi o tal diretor que me mandou chamar que fez o teste, foi o assistente dele. Aí mandou eu voltar. Fui numa quinta, na sexta ligaram para mim que era para eu voltar lá segunda com mala. E de mala porque eu ia dormir. Eu falei, mas por quê? Já fiz o teste, já fiz entrevista, tá tudo gravado. Não, ele quer te conhecer. O diretor. Me deu outro chá de cadeira, como já havia me dado o assistente, 2 horas. Chegou na minha frente e falou, sabe que mulher é cama, mesa e banho, né? Nossa, direto assim. Assim, Fernanda, assim, sem vaselina, entendeu? Eu fiquei olhando para a cara dele e não falei nada. Eu fiquei chocada porque ele e eu, e ele era um monstro de um homem enorme. E a porta era lá, e ele estava aqui. A porta fechada. Eu fiquei quieta assim, falei, é agora, né? Ele vai me bater, vai acontecer alguma coisa. Fiquei assim. Ele viu que nada ia acontecer. Me fez um castigaço, aí ele me fez um assédio moral. Mandou eu ler 6 capítulos de novela, capítulo de novela é isso. Mandou eu ler 6 capítulos da novela, preparar 4 cenas para o dia seguinte, a 1h da tarde, estar no estúdio gravando. Isso eram 4h30 da tarde da segunda. Eu fui pro hotel, que eles me levaram, chorei. Liguei pro Marco, na época eu namorava o Marco. Sim. O Marco queria ir lá, bater no cara. Você vai fica quieto, Marco, fica quieto. Você não vai vir aqui, você não vai bater no cara. Eu vou resolver isso. Porque aí eu me invoquei. E quando eu me invoco, eu sou escorpião, né? Invocado é feio, né? Esse cara vai ver quem sou eu. Eu estudei muito. Eu fui com as 4 cenas na ponta da língua, fiz marcação, pá. Bom, chegamos lá no estúdio, o cara abriu o estúdio, foi um monte de gente assistir. E umas coisas de vaidade, sabe? Aí atores que, agora que eu que vou fazer teste, me tirando uma. Gente, passei um perrengue naquele negócio. E assim, nós éramos de esquerda, 70 e 80, ninguém fazia televisão. Era boicote mesmo. A gente não ia por princípio. A gente não queria saber da televisão. Depois de 85, a coisa foi afrouxando. E o salário é, né, aquela coisa que vai fazer novela? Vai, que é o que eu sempre digo. Se vocês me virem fazendo novela, pode saber que eu vou ganhar bastante dinheiro, porque por pouco eu não vou, entendeu? Porque novela serve para a gente ganhar dinheiro, né? Aí, eu fui fazer o teste, e quando acabou o teste, e eu fui bem, porque aí o assistente dele passou a ficar muito meu brother, porque ele viu quanto o cara estava me massacrando e o que eu estava vivendo, e ele do meu lado. Tá bom, vai. O outro assistente, filho do Reginaldo Farias, inclusive, que estava na câmera, vai que tá lindo. Fui, fiz o teste, vim com
assim, um pensamento de dever cumprido, foi bacana, tal, vim embora. Não olhou na minha cara, saiu do estúdio, assim, e falou, se a gente precisar, a gente te liga. E eu me senti um nada. Porque eu falei, não interessa se eu tenho talento, se eu fiz boa cena, não interessa. Interessa se eu não fiz o que ele quis. E isso eu não vou fazer, né? E aí, vim embora e falei, não quero mais saber mesmo de televisão. Fiquei puta comigo porque fui fazer esse teste. Bem fazia antes que não ia mesmo procurar, sabe? Fiquei brava comigo, nunca mais fui procurar. Aí, lá pelas tantas, em 2007, eu estava fazendo uma peça no Teatro Imprensa, que a produtora era a Cíntia Bravanel, que é filha do Silvio Santos, a mais velha. Um doce de criatura, eu amo aquela mulher de paixão, a gente ficou super amiga naquela época e tal. E a dona Iris, mulher do Silvio, começou a escrever novelas, que foi um grande momento do SBT, eu acho, que teve a Revelação, depois teve o Vende-se um Véu de Noiva, depois teve a Chiquititas, aí teve Por Amor, teve algumas novelas que ela escreveu. Aí eu fiz a Revelação, Vende-se um Véu de Noiva e Chiquititas. Fiz as 3 lá. Gostei muito de fazer novela, é uma delícia. O serviço é gostoso, eu chamo de serviço. O serviço do teatro é uma delícia, né? É o melhor que tem. Ir para o palco, para a sala de ensaio, para o espaço alternativo, não tem melhor, né? Só quem vive sabe, né? É uma ligação com o divino que não tem o que falar. Quando eu falo disso, eu respiro, sabe? O exercício na televisão é uma delícia também, no cinema é uma delícia também, né? Você fez sessão de terapia também? Fiz sessão de terapia e fiz recentemente o Negócio, né? O Negócio eu fiz a 1ª e a 4ª temporadas. Sim. Fiz a mãe que abandona a filha. Motivo pelo qual ela se torna garota de programa. E aí, é o motivo, opa, se é. E aí, fiz alguns filmes que eu gostei muito, o Casa de Alice, que é muito bom, né? Fiz com Carlos Reichenbach, o Falsa Loura, Carlão, querido. Fiz com um mexicano, Carlos Bolado, maravilhoso, Só Deus Sabe. Também fiz Mãe Malvada. O cinema gosta de mim para fazer juízas, chefas, mães malvadas, ricas e poderosas. O cinema me põe aí, me põe aí, vilã. Eu sou vilã no cinema. Não tem melhor. É muito chato fazer. O seu bonzinho é muito chato. Fala um pouco dos teus prêmios. Então, ganhei muitos prêmios na época de teatro amador, porque na época, quando eu fazia teatro amador, os festivais eram festivais com caráter de premiação. Depois, os festivais abandonaram isso com muita razão, porque não existe termos de comparação. É muito complicado, não tem como, né? Como a dança, por exemplo, existe competição, 1º, 2º, 3º lugar. Eu também acho complicado, mas ainda é com premiação. O teatro já abandonou isso faz muito tempo, né? Por entender que isso não tem sentido. E aí, mas nessa época eu ganhei muitos prêmios. E aí prêmios no profissional, digamos assim, que eu não separo muito, né? Acho que o teatro amador é tão importante ou mais até. No momento em que a gente fazia teatro amador, era mais importante, né? Que era o teatro de resistência, né? E que hoje equivale ao movimento de teatro de grupo que a gente tem. É esse o teatro de resistência de hoje, né? E aí, aí eu ganhei, em São Paulo, eu ganhei 2 APTESPs, que eram prêmios, era um prêmio Associação Paulística dos Críticos de Arte. Não. Esse é o APCA. Esse é o APCA. A APTESP era a Associação
Dos produtores, exatamente. Ganhei 2 APTESPs, um pelo Enkyo Gnomo e outro pelo Clarão nas Estrelas. Foram 2 infantis que eu fiz, né? Ganhei um APCA, né? O APCA eu ganhei pelo conjunto da obra. Olha, gente, eu tenho idade. O conjunto da obra é o Hitchcock. Não, mas sabe que foi? Não foi o conjunto da obra inteira, dos 45 anos de teatro, não. Foi o conjunto da obra daquele ano, Sim. 2007. Foi um ano, Mais de uma peça. foi um ano abençoado na minha vida, que eu fiz Flauta Mágica com a Cíntia Bravanel, que eu estava contando, e fiz A Grande Imprecação Diante dos Muros da Cidade, que é um texto do Tancred Dorst, que é uma maravilha de texto. E estava escrita nas estrelas essa peça, foi linda mesmo, direção do Celso Frateschi. E o Macbeth, com direção da Regina Galdino, que também era uma vontade, um desejo enorme que eu tinha de fazer a Lady Macbeth. Toda atriz tem seus sonhos, né? E a Lady Macbeth é um deles, né? E eu também ganhei por ela, ganhei pelas 3 peças esse prêmio. Aí ganhei um prêmio de direção também, de uma peça que eu dirigi do Abreu, do Luiz Alberto de Abreu, O Rei do Brasil. Fui indicada ao Prêmio Shell e tive a minha indicação retirada por causa de posição política. Sim, é. Me contaram, né? Um dos jurados me contou, ele propôs, né? Eu fiz uma peça que foi muito sucesso, eu, Dago, né? Fizemos o Cantos Peregrinos, veio para cá diversas vezes, tal, e fazia muito sucesso lá em São Paulo essa peça. Ficamos 8 anos com ela em cartaz. 8 anos, direto. Envelhecemos na peça. E aí eu fui indicada e eles retiraram a indicação quando esse jurado saiu por conta de posições políticas. Assim. E aí tem os prêmios do Procurando Firme, do Revistando Teatro de Revista, de outras peças que foram prêmios nessa época do teatro amador, que, assim, número eu lembro, assim, para te falar, eu tenho 13 prêmios. Ao todo. Bastante. E aí você volta para Santos porque... Então, aí fiquei trabalhando em São Paulo. Você dava aula numa faculdade também. Eu sempre me sustentei dando aula. Sim. Eu nunca me sustentei com peça, porque você só se sustenta com peça se você faz peças mais, como a gente fala, comerciais. Peças que o senso comum gosta de ver. Comédias, coisas mais digestíveis, coisas mais que tem globais, né? Que tem os globais, aí você ganha dinheiro. O analista de Bagé. Coisas assim, diálogo dos pênis, diálogo das essa coisa, né? Isso eu nunca fiz, né? E os monólogos. Monólogos da vagina, isso. Então, essas coisas eu nunca fiz. Besterol. Não condeno quem faça. Cada um tem a sua praia. Só que a minha carreira, ela ficou muito... E é assim com a gente. Fica muito... Ela tem... A carreira de um artista tem que ter a ver com a visão de mundo dele. Lógico. Não dá... Estilo, né? Exatamente. Quem faz o analista de Bagé não vai fazer uma peça que eu faço. Porque acha um saco. Entendeu? Acha um porre. Ai, quanta pesquisa, 1 ano de processo? Como assim? Né? Não tenho paciência, vou lá, decoro o texto, vou lá, faço, vou jantar. Não, é outra, né? Não condeno mesmo. Eu não tenho nenhum preconceito com nada. Eu só não gosto. E aí talvez seja preconceito, gente, de stand-up. Faça-me o favor, né? Sim. Stand-up é muito chato, velho, não vou. Não assisto. Americano que querem fazer. O americano já tem que ser. Americano não tem humor, né? Vamos combinar. Não tem humor. É um humor muito escrachado. Um humor muito bobo.
bobo. Eu não consigo dar uma risada de americano. Ou escatológico demais. Primário. Ou Exatamente. agride os outros, né? E lá não tem, a legislação é outra, aqui é outra também. Então, é um negócio complicado. Eu gosto de show de humor, por exemplo, como o Marcelo Médici faz. Sim. Né? Aliás, depois, se vocês tiver tempo, eu conto do Marcelo na minha vida. Mas, enfim, como ele começou... É meio irmão da Rosa do Cilícia. Sei. Quando ele veio aqui, elas foram lá. É um querido, amo ele. Bom, enfim, o que você estava falando? De que Das aulas. Das aulas. Ah, sim. Então, desde que eu comecei a dar aula e que eu percebi que eu gostava muito, eu descobri uma forma de ter um fixo, ou sempre, a cada semestre, ter um ganho ali que eu pudesse pagar as minhas contas, né? Criar meu filho, né? E trabalhar no que eu gostava, nas peças que eu queria fazer, né? Então, eu ganhei algum dinheiro com teatro quando eu fui para o SESI, trabalhei muito tempo no SESI, 2 peças fiz no SESI, quando eu fiz Flauta Mágica, quando eu fiz várias peças que me chamaram para compor elenco, que tinha patrocínio e tal. Mas não dá para você contar com isso. Então, esses dinheiros eu ia guardando. E o rame-rame ia aqui nas aulas, né? E eu gosto, então, para mim foi muito bom. Dei 31 anos, aula durante 31 anos. E, em função disso, entrei, dei aula no Célia Helena, dei aula na Escola Livre de Teatro de Santo André, dei muitas oficinas em oficinas culturais, dei aula na Embi Morumbi, fui para lá em 2004 e fiquei até junho, agora, quando eles mandaram mais de 200 professores embora, que tinham mais de 15 anos de casa, para contratar outras pessoas ganhando 1/3 do que a gente ganha. Né? Eles estão fazendo isso desde 2007, a Laureate, a multinacional de ensino que comprou a Embi Morumbi, FMU, a Anguera, a Laureate. Americano, né? Americano só presta para sugar a gente, não é mais nada. Enfim. E aí eu dava aula lá, até agora. Aí quando o Roberto faleceu, querido Roberto, além de grande pessoa de teatro, da cultura, do jornalismo, artista fudido, era meu amigo também, né? Que eles abriram um CADES, eu tinha 16 anos. Então, desde então, eu conheço. Você trabalhou com ele? Corpo Estável de Dança, fazia as fotos. Então. Um trabalho muito diferenciado. Imagina, a Pina Bausch, nos anos 90, ninguém nem sabia quem era. Ficou famosa agora, no Brasil, claro. Ele já tinha essa liga. Dança teatral, cênica. Muito legal. E o Roberto... E aí, ele foi fundador da Wilson Geraldo, né? Queria chegar então. na Wilson Geraldo. E o Roberto faleceu repentinamente, deixou nós todos assim meio órfãos e ele é um queridíssimo. Ele dizia sempre que se ele não tivesse mais na escola, que ele confiaria a escola para mim ou para o Marco Antônio Rodrigues, né? Eu me arrepio inteira de falar isso. Aí eles me chamaram para vir e assumi aí, com medo da gota serena, porque, né, não... Vou substituir alguém, eu vou substituir o Roberto, né? Aí cheguei para a galera e falei, gente, ó, a gente tinha um pai, agora vocês vão ter uma irmã, entendeu? Não é assim que eu vou ser igual ao Roberto, então vamos junto aqui, né? Vamos junto, porque... E aí, não teve muita dificuldade de assumir, porque a escola estava posta. Sim. Ele tinha feito a escola, ele tinha solidificado a escola como ela está hoje. Ela já estava 3 anos, aí eu conto daqui a pouco a história dela. 3 anos, ela já era 3 anos, ela já tinha os componentes pedagógicos que ela tem hoje. E ela já estava com um bom corpo docente, porque escola boa é corpo docente bom. Claro. É isso, é o que importa. Né? Diretor pode ser uma droga, mas o corpo docente sendo bom, tá legal. E aí eu peguei isso e continuei o trabalho. Né? Fui continuando e tentando dar para... Aí volto lá. Então, aí quando
o Roberto faleceu, meu pai estava doente. E estava tratando em São Paulo, na minha casa. Eu tinha 28 horas aula na Embi Morumbi, estava ensaiando uma peça, meu pai doente, e os caras me chamaram. Eu falei, ai, e agora? E o meu pai falava assim, pega, filha, pega, porque aí eu vou ficar bom, a gente vai morar todo mundo em Santos. Ô, meu paizinho, eu peguei. E ele ficou lá, eu vim para cá, né? Em julho ele faleceu, 2015, né? O Roberto faleceu em 14, meu pai em 15. Eu assumi a escola em março de 2015. Julho meu pai faleceu. Aí não vi muito sentido ficar morando em São Paulo com a minha mãe. E eu tento cuidar da minha mãe. Minha mãe tem vários probleminhas. Aí eu voltei a morar aqui, né? Minha mãe tem a CAPEP, ela é aposentada da prefeitura e tal. E eu voltei a morar aqui e fazia o contrário. Diminuí muito as minhas horas-aula lá na Embi, fiquei com 16 horas só. E subia e descia, comecei a morar aqui. Ai, como é bom voltar para cá. Ai, que qualidade de vida. Ai, como é bom ver o mar. E ela mora de frente pro mar, passa o dia na praia. Respiro. Que delícia. Respiro, nossa. E não vou todo dia na praia, porque não dá, né? Quando tem. Mas aí hoje saio e vou pro Pilates. Então, ao invés de ir por dentro, eu vou pela praia e viro na rua do Pilates. Aí eu vejo, sabe? E eu agradeço a Deus todos os dias por essa possibilidade, né? E é muito mais legal porque eu fico mais perto da escola, né? Então fala da escola, como é que nasceu, como, quando? Então, tem 10 anos já. Fez 10 anos agora, 2019 fez 10 anos. A escola nasceu, um projeto do Carlos Pinto, quando ele era secretário de Cultura. Ele conseguiu uma verba pela Lei Rouanet para restaurar a fachada do Guarani e fazer internamente um teatro, construir o teatro para abrigar a escola de teatro. Ela era o objeto, para dar uma destinação. Ela era o objeto, né? Segundo eu sei, as pessoas me falam, já existiu lá na secretaria, eu mesmo já dei aula na Secretaria de Cultura, sempre iniciativas, existiram várias iniciativas de formar uma escola de teatro. Né? Tinha uma época que chamava EADzinha, quando a Neide Veneziano coordenou. Aí tinha uma época que eu vinha dar oficina aqui toda semana, que eu não lembro como chamava. Fiquei há 6 meses dando oficina de teatro aqui e tal. Então já tinha esse embrião. Aí o Carlos fez. E a escola era um ano, inicialmente. Era um ano e era uma escola de iniciação, né? Tinha aula de interpretação, corpo, voz e teoria. Não sei se teoria tinha. Bom, enfim. Aí o Márcio de Souza, que é outro querido, né? Que é outra Valentina na nossa vida, para alegrar a nossa vida. Falo de Valentina porque é alegre, né? Então, o Márcio de Souza ficou como diretor no primeiro ano. A Vanusa de Santos, que está até hoje lá. A Cibele Piacentini, que está até hoje lá, davam aula, né? Aí o Márcio foi para outro cargo, ele é funcionário de carreira, né? Ele foi para outro lugar e o Carlos pôs o Roberto, chamou o Roberto para dirigir. E aí o Roberto propôs para o Carlos, falou, olha, eu acho que seria legal a gente construir uma escola de formação, até profissionalizante talvez, né? Então, mas uma escola livre, não vinculada ao MEC, porque o MEC tem um monte de exigências e no fim você dá um monte de coisa e não dá aula de interpretação, entendeu? Então ele fez muito bem, né? Desenhou perfeitamente bem, baseado no modelo da EAD, né? Que é uma escola muito boa de formação, então tem uma carga muito grande de interpretação, são 8 horas por semana. Tem 4 horas de corpo, 4 horas de interpretação, de voz, desculpa, e 4 horas de teoria. Quanto tempo é o curso? 3 anos. De segunda a sexta. É uma faculdade.
né? O cara entra lá e está fazendo uma faculdade. É a mesma carga, são mais de 2.000 Processo horas. seletivo também. Processo seletivo longo, muito cuidado que a gente tem no processo seletivo, né? E a gente vai fazendo adaptações, assim. Para o ano que vem Sempre melhor. eu quero implementar umas coisas lá, E hoje né? tem quantos alunos? 100 alunos. Sem alunos. 100 alunos. Idade mínima? 16 anos 16, e pode estar no segundo grau. pode. Só não pode ter de 16 para baixo, né? Tem que ter de 16 para cima e idade máxima não tem. Então a gente já chegou a ter gente com 57 anos, 49, né? A faixa de 30 a gente tem bastante até. Sim. Tem muita gente que vem na faixa dos 30. 28, 29, 30, 30 e pouquinhos. E tem a garotada de 16 que vem. E aí é um processo seletivo. Tem o processo seletivo em janeiro. Ah, tá. Esse processo, a gente abre inscrição sempre na segunda semana de janeiro, vai até a última, segunda não, assim, tipo dia 10 mais ou menos. Dia 10 até o fim do mês, inscrição. Depois eles passam por uma cena, que a gente fornece o texto no ato da inscrição. No ato da inscrição eles preenchem algumas questões que a gente pergunta, se já leu, o que leu, se já viu, para a gente conhecer o candidato, para ver qual é o interesse, para ver em que nível ele está, tal. E depois ele passa por 2 vivências, uma vivência de corpo e uma vivência de voz, é avaliado nas 2 vivências, né? E também nessa vivência ele é avaliado como ele é no grupo, se ele é gregário, se ele se isola, como é que ele reage ao estímulo, se ele joga, se ele tem condição de jogar, enfim. E tem uma entrevista, que aí passa todo mundo comigo, que aí fala, vem cá, negão. Seguinte, aqui é sério o negócio. Não pode faltar. Aí vem na entrevista, né? E quantas aulas por semana? Quantas horas? 4 horas de aula por dia. Ah, por dia? Por dia, de segunda a sexta. É uma faculdade, São 2 aulas, são 2 dias de interpretação, 4 horas. 2 às 6 e 7 às 10h30. A turma da noite tem meia hora menos, porque o teatro tem que fechar às 11. Sim. Então, e também eles não podem sair às 11 por causa de condução, né? Fica muito perigoso ali, né? A gente está tentando, a duras penas, ter um guarda ali na frente, mas até hoje a gente não conseguiu. 10 anos de escola, a gente não conseguiu ter um segurança ali. Tem roubo de bicicleta, tem... É uma região complicada, os nóia descem tudo, olha, difícil ali à noite. Enfim. E aí de segunda a sexta também das 7 às 10h30, a turma da noite. 3 anos. Exato. Eventualmente quem tem um trabalho, né, pode fazer à noite. Sim, a grande maioria que faz à noite trabalha, né? Eles vêm correndo do trabalho, eles se lascam. É muito bonito de ver como o cara entra e como o cara sai. Esse é o meu grande barato em dar aula. Isso que eu gosto, de ver a evolução. A gente está tendo, não só no teatro, né? Essa questão das séries, né, que tem uma produção cada vez maior. Tem Nós uma pegada nova, caras novas, né, não necessariamente conhecidas, que é melhor ainda. E deve ter tido revelações já, né? Sim, nós temos um ex-aluno, o Cris, se formou há 2 anos atrás, Malheiros. Cris Malheiros se formou com a gente. Sintonia. Ele é o Sintonia, ele é o principal, o protagonista. Condzilla, né? Condzilla que fez. E o Condzilla, ele faz o Condzilla. E ele fez um filme que está em cartaz agora, que é o Sócrates. Ele fez o Sócrates quando ele estava no 2º ano da escola. Ah, é? Ele passou no teste no Instituto Querô. Foram 400 meninos testados, ele ganhou o papel. Está muito bem. Está muito bem. E é um menino, gente, é isso que eu gosto de ver, sabe? Assim, ele entrou na escola antes de eu chegar. Ele entrou no ano que eu cheguei. Só que o processo seletivo foi antes de eu chegar. Porque eu só cheguei em março, já tinha sido processo. E o pessoal conta que ele falava assim no ato da inscrição: olha, eu só tenho 15 anos, mas eu preciso entrar aqui, tá bom? Eu preciso vir para essa escola, eu preciso. Ele foi o único
Foi aberta uma exceção, de tanto que ele encheu os picuá, que ele queria entrar com 15 anos. Abriram uma exceção para ele. E ele foi impecável, a escola inteira, impecável. E era uma criatura assim, ele vinha na minha sala e falava assim, Rê, posso falar com você? Ele é assim, animado. Pode. Primeira vez que ele veio. Olha, é o seguinte, eu quero abrir um centro cultural lá em São Vicente, para a comunidade. Porque a comunidade sofre muito, você sabe, né? Então, tem uma casa fechada lá, e aí eu pensei, vou abrir um centro cultural, vou dar aula de teatro. Ele estava no começo do 2º ano. Eu falei, como você vai sustentar isso? Vou pedir para a prefeitura. Eu falei, você acha que é assim? A prefeitura vai te dar tudo que você quer. Toma aí, Cris, você é o máximo. Não é assim, Cris. Não, mas eu vou lá e peço, eles têm que dar, porque não sei o quê. Eu falei, Cris, vamos estudar primeiro. Faz a escola primeiro. Aí você vai trabalhar, daí você volta, entendeu? Não, você vai trabalhar e você vai lá nessa casa, assim que você se formar, quando você já estiver trabalhando, e cria um projeto com outras pessoas, aí forma o centro cultural. Só faltam 2 anos para você se formar aqui, né? Ah, é legal, tal, bababá. E toda hora ele vinha, aí o que eu posso ler agora? O que eu posso ler agora? O que eu posso fazer? Aí eu dava a ideia e ele ia. O cara, nas férias, você pensa que ele ficava usufruindo das férias? Ele fazia grana o ano inteiro, conseguia economizar dinheiro para fazer curso de férias nas férias. Nossa. Ia para São Paulo. Fazia curso de cinema, fazia curso de TV. Esse vai. E aí também, mas também vamos combinar que o cara nasceu virado para a lua, né? Porque é 1 em 1 milhão, né? Que acontece o que aconteceu com ele. E é 1 em 1 milhão mesmo, não é nem 1 em 1000, não. Ele saiu da escola e virou uma estrela, né? O Neymar. Neymar. Renata, legal, Renata. A Fundação Arquivo e Memória de Santos agradece o seu depoimento. Tem alguma coisa que a gente tenha esquecido de perguntar, que você queira falar? Não sei. Acho que é isso, é a obra, né? Do ponto de vista pessoal, não precisa contar nada, não. A gente pode conversar durante horas. Você tem uma trajetória bastante rica. Mas terão outras entrevistas, depois eu te conto por quê. Tá. Quero que você fale sobre Plínio Marcos numa próxima. Tá bom. E tem o Folias, né, que eu acho que é uma etapa importante, que eu acho que vale a pena comentar, porque é um espaço que nós deixamos para a cidade de São Paulo. Legal. Hoje em dia... Ele existe ainda, está lá? Existe. Hoje em dia o Folias é composto por pessoas completamente diferentes que o fundaram. Todos nós que fundamos estamos fora. Só uma pessoa, que é a Nani, que permanece até hoje. Todos os outros que fundaram já estão fora de lá e as pessoas continuam e são pessoas que se formaram conosco e que vão dando continuidade para o mesmo tipo de pensamento que a gente tinha. Que eu acho que isso é legal de falar também. Né? E as coisas que não sei se interessa, peça e pessoas... A Companhia Estável de Teatro, que é outra companhia, Fera, que a gente formou também. Enfim, tem muita coisa. Né? É rica, né? É porque tem que trabalhar muito. Então a gente enriquece, né? Teatro engajado é outra coisa. Né? É o que a gente gosta de fazer, senão não tem sentido, né? Tá certo. Tá bom, obrigada. Obrigada. Super obrigada. Agradecemos. Muito obrigado.